Sendo relatora a ministra Carmen Lúcia, acabamos de ouvir o voto do eminente presidente, ministro Joaquim Barbosa. Então, toca a vez agora de votar ao ministro Roberto Barroso, que está com a palavra. Pois não? O Instituto Aeros gostaria de fazer um pequeno esclarecimento sobre uma matéria de fato. Exclusivamente de fato? Exclusivamente de fato. Pois não, eu consulto a relatora se... Fato, presidente, exclusivamente fato, porque estamos colhendo o voto. Pois não, então Vossa Excelência está com a palavra. Simplesmente um esclarecimento sobre essa matéria de fato. O voto do eminente ministro presidente estabeleceu que o Aeros figura no processo de uma maneira equivocada. Tá? Eu vou esclarecer os fatos que deram origem à posição do Aeros nos autos, porque eu acho que é importante a Corte saber exatamente em função Doutor, de que ele figura. Eu queria ponderar a Vossa Excelência que os ministros conhecem bem os autos, leram toda a sequência processual e a ministra Carmen Lúcia acaba de esclarecer também a todos do plenário a situação muito particular da Aeros no que tange ao processo de recuperação judicial. Eu tenho a impressão que todos os colegas estão bem informados com relação a essa questão. É porque a ministra relatora estabeleceu um vínculo com a vara de falências. Na verdade... Eu apenas disse que isso não está em discussão aqui também. Pois eu não. apenas disse ao ministro e aí discussão entre ministros. Pois não. Então, eu vou agradecer a Vossa Excelência, porque nós estamos já em processo de coleta de votos, mas com todo respeito à nobre classe dos advogados, cujo presidente nos honra também com a sua presença, mas vamos prosseguir o julgamento. Está com a palavra o eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, eu trouxe um voto escrito, mas, na verdade, eu vou ler apenas a ementa do meu voto escrito, por não ver necessidade de me alongar. E a ementa do meu voto diz o seguinte: a questão sobre a exigência ou não de intervenção do Ministério Público desde a origem se limita ao âmbito infraconstitucional e já foi equacionada neste feito pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Não é possível conhecer das questões relativas à correção da perícia ou à tempestividade da impugnação ao laudo, por debaterem, respectivamente, apenas matéria fático-probatória e ordinária. Não houve negativa de prestação jurisdicional, já que todas as questões pertinentes e não preclusas foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal Aquó. E, por fim, o caráter geral das políticas econômicas não autoriza a União a descumprir cláusulas de contrato de concessão, em especial quando é a Constituição que exige a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Por sua própria condição, as concessionárias não têm a liberdade dos agentes econômicos para adaptar a prestação dos seus serviços à perda de receitas. E por essa razão, presidente, eu estou acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia integralmente e pelos mesmos fundamentos, razão pela qual não vi necessidade de ler mais longamente o meu voto. Portanto, não, agradeço a Vossa Excelência. Como voto, presidente. Vossa Excelência coincide, então, o seu voto coincide com o voto da ministra Carmen Lúcia. O ministro Teoriza Vasquez está impedido, então passo a palavra à eminente ministra Rosa Weber. Senhor presidente, as teses foram expostas com maestria pela eminente relatora e, no sentido diverso, pelo nosso eminente presidente Joaquim Barbosa, no seu voto vista. Parece que todos os aspectos foram muito bem delimitados. Eu ia me limitar a acompanhar o voto da eminente relatora, subscrevendo na íntegra os brilhantes fundamentos que foram aqui deduzidos, a exaustão e constante de voto, que acabo até de reler do voto escrito, né? Mas agora o ministro Barroso fez a síntese, né? Então, eu também me reporto à síntese contida na ementa do ministro Barroso, dizendo que, como Sua Excelência, eu
não conheço do recurso do recurso extraordinário da União, onde ela ataca o acórdão em embargos infringentes, na medida que entendo que não há qual a matéria foi examinada, a participação ou não do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição foi examinada à luz da legislação infraconstitucional, por isso, com todo respeito, entendo que não merece conhecimento do recurso extraordinário. E com relação ao segundo recurso extraordinário, justamente por entender que há sim responsabilidade civil do Estado por ato, com todo respeito, não legislativo, e sim ato administrativo, que foi o contrato administrativo de concessão dos serviços de transporte aéreo e o desequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. E, então, endossando os fundamentos da ministra relatora, em especial por estarmos em instância extraordinária, no âmbito de um recurso de natureza vinculada, que, com todo respeito, a meu juízo, impede que se faça valoração e revaloração e reavaliação de fatos e provas. E, com relação ao recurso do Ministério Público extraordinário, eu conheço em parte e a ele nego o provimento nos exatos termos da ministra relatora. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Eu agora assinalo que o ministro Luiz Fux está impedido também. Na sequência, teríamos o ministro Toffoli, que também está impedido. Eu voto por último, como presidente. A palavra está, então, com o ministro Gilmar Mendes. Presidente, como já foi amplamente destacado, temos recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal contra acórdãos do Tribunal Regional da Primeira Região, proferidos no julgamento de apelações cíveis e embargos infringentes que mantiveram a sentença que condenou a União a indenizar a aviação aérea rio-grandense por danos sofridos pela empresa em consequência de política de congelamento. Eu repasso todas essas questões e passo depois para também breves considerações a propósito dessa temática, para anotar o seguinte, presidente. A ministra Carmen Lúcia não conhece do recurso da União interposto contra o acórdão que julgou os embargos infringentes, em que questiona a ausência de manifestação do Ministério Público, nega provimento ao recurso da União e conhece parcialmente do recurso do Ministério Público e, na parte conhecida, nega fundamento. Seu voto, entre outros fundamentos, ressalta que o dano causado à Varig pelo congelamento de tarifas ficou comprovado nas instâncias iniciais, não sendo possível a contestação do laudo pericial nesta Corte por impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso extraordinário. E aí invoca a súmula 279, que é conhecida a súmula do Supremo Tribunal Federal. A par da questão relativa à possibilidade de rediscussão da prova pericial acostada aos autos, que em princípio poderia encontrar óbice na orientação assentada na súmula 279 deste tribunal, entendo, e isto foi destacado no voto do ministro Joaquim, que é um aspecto sobremaneira relevante na controvérsia jurídica, que é o cabimento do direito à indenização pelo congelamento de preços praticado no contexto de planos econômicos voltados ao combate da inflação. Quero chamar a atenção para este ponto. Devemos reconhecer direito à compensação para a empresa aérea recorrida por conta das políticas de desindexação da economia e contenção das expectativas inflacionárias no contexto dos sucessivos planos econômicos adotados nas décadas de 80 e 90. Qualquer que seja a decisão a adotar, penso que não se pode deixar
de lado escopo e contexto socioeconômico subjacente, no caso, à edição do Decreto-Lei 2284, de 10 de março de 86, assim como dos demais planos econômicos que adotaram o chamado congelamento de preços no Brasil em décadas passadas e que, segundo se alega, seriam causa do dano material em questão. Veja-se, por exemplo, o Decreto-Lei 2284, de 10 de março de 86, que trata do chamado Plano Cruzado. O congelamento de preços não representa uma medida isolada no bojo desse ato normativo, nem afeta exclusivamente o segmento econômico ou o contrato de que cuidam esses autos. Veio num contexto socioeconômico bastante peculiar, marcado pela iminência de hiperinflação e inserido no amplo conjunto de iniciativas voltadas para fazer frente a essa ameaça e eliminar o excesso de expectativa inflacionária então vigente. O conjunto de medidas econômicas adotadas no Plano Cruzado incluiu a própria alteração da unidade monetária, que passou a denominar-se cruzado. O plano determinou ainda o congelamento de preços em todo o varejo, a antecipação da parte do salário mínimo visando estimular o consumo, a correção automática do salário para acompanhar a inflação e a substituição da obrigação reajustável do Tesouro Nacional, título da dívida pública instituído em 64, pela obrigação do Tesouro Nacional, cujo valor foi fixado em 106,40 cruzados e congelado por um ano. A regra do congelamento de preço consta do artigo 35 do Decreto-Lei 2284 de 86, e isso já foi amplamente aqui repisado. Regra com idêntico propósito também consta do conjunto de ações no Plano Verão, previsto na medida provisória 32 de 89, convertida na Lei 7.730 de 1989, que, além de alterar a moeda, passou de cruzado a cruzado novo, congelou preços de mercadoria, prestação de serviços e tarifas, extinguiu a OTN fiscal e afetou também o reajuste da generalidade dos contratos de aluguéis e demais obrigações pecuniárias constituídas entre 1º de janeiro de 88 e 15 de janeiro de 89. Pois bem, não resta dúvida de que o congelamento de preços em todos os planos econômicos em que é adotado consistiu em medida econômica extrema, aplicada em momento bastante peculiar e com escopo jurídico claro, proceder à desindexação da economia a fim de controlar o surto inflacionário. Tenho lido textos sobre esse assunto e os próprios economistas que hoje apontam problemas nesses planos, em termos de concepção e alguns equívocos ou erros cometidos, dizem que esses planos tiveram pelo menos um efeito benfazejo, que foi evitar que o país entrasse num quadro de hiperinflação. Também não resta dúvida de que se trata de medida genérica que afetou indistintamente os diferentes setores da economia brasileira, consumidores e produtores, isso tanto no seu aspecto negativo quanto no seu aspecto, no aspecto positivo, quanto no seu aspecto negativo. E aí me parece um ponto que merece reflexão. E que inspira, sem dúvida, cuidado. A despeito de, no caso específico, ter a ministra Carmen Lúcia, e isso me dá pelo menos uma parcial tranquilidade, ter afirmado não a liceidade da solução adotada no Acórdão Acó, mas a impossibilidade de se fazer esse reexame no âmbito do tribunal, tendo em vista a necessidade de revolvimento de fatos e elementos de prova. E aí toda essa discussão sobre
a devida ou justa ou indevida impugnação da perícia. Mas esse aspecto realmente é, a meu ver, bastante importante, porque se trata de medida que se aplica de maneira retilínea a todos quantos sofrem os efeitos das políticas públicas, neste caso, da política econômico-financeira. Repercute sobre oferecedores de serviços, sobre empregados, sobre empregadores, de forma bastante clara. E aí o ministro Joaquim chamava a atenção para esse aspecto em matéria de responsabilidade civil do Estado. Não se cuida de, eventualmente, simplesmente repudiar a responsabilidade civil do Estado decorrente de ato legislativo, mas de aceitar a responsabilidade de forma singularizada, como se faz neste caso, em face de uma medida que se implantou e se adotou de forma geral. Eu fico a imaginar, felizmente, prazos prescricionais já ocorreram, mas eu fico a imaginar se cerebrinamente todos quantos pudessem, procurador-geral, acorrer a esta medida, não é? O boteco da esquina, a birosca da Maria, do outro lado da rua, em suma, todos fariam jus a algum tipo de reivindicação em face do Estado. E isso levaria a um tipo de responsabilidade universal. Ah, mas se trata de um contrato de concessão. Mas, nesse caso, ele é indiferenciado, a meu ver, e por isso eu não vou acolher a tese da não suscetibilidade de exame da questão probatória, porque, a meu ver, a rigor, aqui nós estamos adotando um caso de responsabilidade pelo fato da lei. E isso foi muito bem dito no voto do nosso colega, hoje impedido, o ministro Teori Zavascki, quando examinou a questão de causalidade. Essa é a questão que Sua Excelência pontuou no STJ. Dizia Sua Excelência: a imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos, de fato, a conduta do agente e o resultado danoso. Um elemento lógico normativo, o nexo causal, que é lógico porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade entre elementos de fato. E é normativo porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Com base nessas premissas, dizia Sua Excelência, veja-se o caso concreto. A conduta imputada à ré há de ter praticado, a partir do plano cruzado, um brutal congelamento tarifário, conduta considerada ilícita por violação de cláusula de contrato de concessão e do princípio da salvaguarda do equilíbrio econômico-financeiro. Mais especificamente, a conduta da ré consistiu em ser fixado o valor das tarifas aéreas domésticas em valores inferiores aos valores solicitados pela autora, com base nas planilhas de cálculo elaboradas pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. Pois bem, dizia Sua Excelência, dado esse fato como verdadeiro e admitindo para efeito de raciocínio que era obrigação contratual ou dever legal da ré, sob pena de quebrar a equação econômico-financeira, fixar as tarifas exatamente no valor requerido pela concessionária, sem centavo a menos, pergunta-se: da conduta ilícita imputada, qual o resultado danoso por efeito dela direto e imediato?
E aí citava, então, o Código Civil, artigo 1060, que, logicamente, decorreu para a autora. Ou, dito de outra forma, segundo a linguagem da doutrina, qual resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente? A resposta lógica é uma só. A redução da tarifa acarretou a redução das receitas da ré. De todas as receitas? Não, dizia o ministro de Teoria. Apenas das receitas relativas à venda de passagens aéreas. De todas as passagens aéreas? Não, apenas das passagens dos voos domésticos. As tarifas dos voos internacionais não compõem a conduta ilícita denunciada, o que significa dizer que o desempenho das respectivas receitas não guarda nexo de causalidade em relação a ela. É importante lembrar, dizia Sua Excelência, que na época a Varig detinha praticamente um monopólio dos voos internacionais operados por empresa brasileira, e deles retirava, ao que noticiam os autos, cerca de 70% de sua receita global. Outra pergunta que Sua Excelência faz. De todas as passagens aéreas domésticas? Não, apenas das efetivamente vendidas. Não há como estabelecer nexo lógico entre a conduta imputada e as passagens aéreas não vendidas. Seria absurdo afirmar que o congelamento das tarifas causou uma redução das vendas de passagens, ocasionando perda de receitas virtuais. Pelo contrário, o lógico é afirmar que a redução das tarifas resultou em aumento das vendas, fato que, além de ser decorrência natural das leis da economia, está confirmado por dados estatísticos oficiais, alguns juntados com a petição inicial, outros publicados pelo DAC e pelo próprio sindicato, SNEA. Segundo tais dados, a evolução da demanda em voos domésticos, relação a assento quilômetro oferecido em bilhões, considerado o conjunto das empresas aéreas, no período compreendido entre os 6 anos anteriores até os 6 posteriores ao do chamado arroxo tarifário, que durou cerca de 6 anos, foi a seguinte, e Sua Excelência transcreve, então, os números e conclui. Ou seja, nos 6 anos anteriores ao do arroxo tarifário, a demanda média foi 9.755 vezes. Durante os 6 anos de arroxo, a demanda média subiu 13.968 e nos 6 anos seguintes voltou a descer. Segundo as mesmas fontes estatísticas, no período de arroxo, a ocupação média de assento nos voos domésticos foi de 65,38%, caindo para 57% nos 6 anos seguintes. O número de passageiros em 90, 91 foi, em média, aí cito um número, por ano, caiu bruscamente mais de 20% no biênio seguinte. Ou seja, durante o período de arroxo tarifário, houve um aumento de aproximadamente 3 milhões de passageiros por ano nos voos domésticos. Estes dados ilustram perfeitamente, dizia Sua Excelência, a relação entre o valor da tarifa doméstica e o aumento da demanda, o que fica ainda mais claro se comparados com os da demanda em voos internacionais, que no mesmo período tiveram uma trajetória ascendente. O Sua Excelência anota aqui para mostrar que a questão do nexo causal está longe de ser pacífica nesse caso. E eu digo, então, cause certa espécie que agora, passados tantos anos, vencido o fantasma da inflação, Gott sei Dank, esteja em pauta a pretensão de um segmento específico, como se este for afetado e os demais não. Como se apenas essa empresa e aquelas do segmento aéreo tivesse sido afetada pelo congelamento de preço, como se apenas o preço de bilhetes aéreos, e aqui ainda uma sofisticaria, bilhetes aéreos domésticos, e os bilhetes aéreos domésticos vendidos, porque a taxa de ocupação não era plena, não tivessem sido reajustados, e não também os salários, aluguéis e outras obrigações pecuniárias. A mesma percepção também orientou a manifestação do parquê neste caso. Destaco a propósito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da lavra do subprocurador Paulo Rocha Campos. De Sua Excelência: quanto ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, direito assiste ao parquê,
haja vista que o questionado desequilíbrio econômico-financeiro, acaso existente, ocorreu em razão de política pública extensível a todos, e não somente à recorrida, havendo toda a coletividade suportado seus efeitos, com o objetivo de equilibrar as contas públicas, não havendo-se falar, por isso, na responsabilidade da União em indenizar a recorrida pelos alegados prejuízos financeiros. Sua Excelência aqui fere a questão da responsabilidade pelo fato da lei genérica. Não se trata de uma lei de efeito concreto. Com todas as vênias de Sua Excelência, as decisões que otorgaram indenização à recorrida são aberrantes, fazendo completa abstração da realidade social que embasou decisões de congelamento de preço. Sem se olvidar que o congelamento teve como consequência direta uma maior procura por passagens aéreas, como está demonstrado no voto do ministro Teori. Sem se olvidar que o congelamento teve como consequência direta uma maior procura por passagens aéreas, com o aumento das receitas da recorrida. Cumpre não esquecer que planos econômicos devem ser suportados por toda a sociedade, pois uma inflação galopante, como se verificava à época, esgarça o tecido social. Por isso, toda a sociedade há de suportar, deve suportar, diz o procurador, sacrifícios que decorrem dos planos econômicos como meio de quebrar, de quebrantar a inflação. Já disseram muitos economistas que, em matéria econômico-financeira, a estabilidade não é tudo, mas tudo sem estabilidade é nada. E eu volto, então, ao meu voto para dizer o seguinte. Entendo, em suma, que não se podem examinar as questões decorrentes da medida imposta pelo artigo 35 do Decreto-Lei 2284 de 86, esse famigerado congelamento de preço, bem como das sucessivas normas similares dos demais planos econômicos, dissociadas do contexto econômico e jurídico que justificou sua adoção. O congelamento de preços empregado por sucessivos planos econômicos, o Cruzado, Bresser, Verão, consistiu em expediente normativo voltado a frenar a expectativa inflacionária por meio da chamada desindexação da economia e, para dessa forma, resistir à ameaça de hiperinflação que, à época, alarmava o país. Tratou-se, com efeito, de medida severa, mas que não pode ser destacada do cenário igualmente grave em que inserida e nem compreendida fora dos objetivos institucionais que orientaram sua utilização. O quadro de discussão que hoje se coloca revela exatamente a singularidade do caso. Estamos a discutir o direito de uma empresa aérea que sequer hoje existe. E certamente poder-se-á dizer, deixou de existir por conta das vicissitudes impostas pelo plano econômico. E é muito provável que essa resposta seja confortável a alguns espíritos, mas nós sabemos que ela certamente simplifica por demais a verdade dos fatos, como resulta, inclusive, dessa análise percussiente feita no voto do ministro Teori Zavascki. Sua Excelência, inclusive, repassa questões que eu só estou a examinar apenas para mostrar quão discutível era essa responsabilidade da União. Embora eu me firme no ponto em que é quase que inaceitável, se não que propriamente inaceitável, em casos tais, aceitar a responsabilidade da União pelo fato do legislador em se tratando de medida genérica. Até porque, em casos que tais, não haveria mãos a medir. A União teria, se colocaria como, eu já disse isso até num artigo, em outras épocas,
um tipo de seguradora universal. Para todas as angústias, desconfortos, inclusive do espírito, a União teria que estar aí como avalista ou segurador, e isto é impossível na regra, na dogmática da responsabilidade civil do Estado, ainda que responsabilidade objetiva. Mas, diz o ministro Teori, esse simples exercício lógico de aplicação do princípio do nexo causal, tal como previsto em nosso sistema normativo, evidencia como fez falta na instrução do processo a participação de um fiscal da lei. E aí entra, então, nessa discussão. Ora, conforme se observou, a atividade probatória seguiu um rumo completamente desvirtuado, produzindo efeitos assustadoramente divorciados da relação de causalidade, o que compromete a própria pretensão da autora. Não se trata, diga-se outra vez, de questionar a verdade dos fatos apurados. Não se nega que a União fixou tarifas aéreas domésticas abaixo do valor solicitado. Não se nega também que as receitas da Varig não foram suficientes para cobrir todas as suas despesas. Mas daí a afirmar que há relação necessária de causa e efeito entre os dois fatos, vai uma distância muito grande, dizia Sua Excelência. Por exemplo, não se pode, logicamente, estabelecer relação entre o valor da tarifa, objeto de controle a partir de 86, com as despesas decorrentes do anterior déficit financeiro da empresa, que era crônico. Já no início dos anos 70, segundo a perícia, era de quase R$1 bilhão, dizia o ministro Teori neste voto. E foi se agravando com o correr do tempo. Nem com as despesas, preços e encargos financeiros oriundos de investimento, verba e graça, novas aeronaves e equipamentos, ou decorrentes da manutenção, aquisição, do controle acionário da Cruzeiro do Sul, serviços aéreos, ou dos seus elevados encargos com pessoal, e assim por diante. E diz então Sua Excelência, imaginar que essas e todas as demais despesas da Varig deveriam ser atendidas pela tarifa aérea doméstica significaria a necessidade de fixar o preço da passagem em valor tão absurdamente elevado que inviabilizaria qualquer demanda e levaria certamente a União a responder agora por outro fato, por falta de demanda em razão da elevação das tarifas. E aí, então, Sua Excelência dizia, o que se enfatiza é a distorção produzida a partir da sua constatação, com base na qual, não se atentando para o nexo causal, induziu-se, sem maior questionamento, que a União, tal qual fiadora universal e incondicionada da concessionária, tem responsabilidade pelos valores a descoberto, os quais, não tendo sido assumidos pelo usuário, devem ser agora indenizados. Ora, isso importa criar, em favor das concessionárias do serviço de transporte aéreo, uma espécie nova de responsabilidade do Estado, muito mais abrangente e mais profunda que a estabelecida na Constituição para os danos decorrentes de atos de seus próprios agentes, que, segundo a jurisprudência do Supremo, abrange apenas os efeitos diretos e imediatos produzidos pela conduta. Então, Sua Excelência analisava e voltava à célebre jurisprudência do Supremo, o RE da relatoria do ministro Moreira Alves, quanto ao efeito direto e imediato da relação do nexo causal. Então, eu chego à conclusão, presidente, que é necessário considerar se o que está em xeque em casos como este, mais do que o ressarcimento pelos danos que alega ter sofrido a empresa recolhida, é a própria legitimidade da política monetária e da intervenção no domínio econômico adotada num momento especialmente grave da nossa história recente. E, a meu ver, é claro que tem que se louvar a habilidade da construção cerebrina, como se deu em outro caso que se colocou contra a União e que também tramita, que é o caso do setor sucro-alcooleiro. Só este setor sofreu os efeitos da política econômica e ninguém mais, diante de medidas que são, como nós sabemos, invasivas da vida de todos os cidadãos. Quem não se lembra ainda da chamada retenção dos ativos financeiros? O impacto até psicológico que isto
envolveu políticas de abrangência universal. Agora singulariza-se a situação para dizer-se não, apenas uma companhia aérea ou a companhia aérea com sérios problemas de gestão, como aparecem nos laudos, aquisição de empresas, fartura de concessão de aumentos aos seus servidores. Esta empresa que passa a ir a debacle por conta de uma política tarifária calcada tão somente nas tarifas domésticas. Eu não tenho a menor dúvida de que chancelar substancialmente essa tese, e veja, não sou refratário à ideia da responsabilidade civil do Estado, inclusive pelo fato da lei, mas chancelar em casos que tais, e eu estou até feliz porque a relatora não está a subscrever esta tese, mas está a dizer que não tem condições de revolver esses fatos. Mas a mim me parece que é passível, sim, de análise para reapreciação do caso à luz da possibilidade, admissibilidade da responsabilidade civil do Estado em casos que tais. E por isso peço, venha a relatora, quem devota, a maior admiração e louvando o seu cuidadoso voto e aqueles que acompanharam para manifestar-me no sentido do voto proferido pelo ministro Joaquim Barbosa. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Colho agora o voto do eminente ministro Celso de Mello. Presidente, eu também tenho várias anotações aqui feitas, mas procurarei resumi-las e serei extremamente breve. Eu, inicialmente, afasto a discussão em torno do problema concernente à pretendida nulidade processual relativa à falta de intervenção do representante do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição. Essa questão, como aqui já foi salientado, foi muito bem equacionada pelo Tribunal ACO. E, de outro lado, é preciso sempre destacar, com apoio na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também em precedentes do próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o interesse público, a que alude o artigo 82, inciso 3º do Código de Processo Civil, uma cláusula que, na verdade, quando da elaboração do atual CPC, foi inspirada pelo ordenamento processual civil italiano, que já continha, a propósito da intervenção do Ministério Público, da participação do Ministério Público na relação processual, ora como órgão agente, ora como órgão interveniente, na sua condição de custos legis, mas o fato é que o interesse público, notadamente o interesse público primário, não se identifica nem coincide necessariamente com o interesse da Fazenda Pública, que, além de representada por seus ilustres procuradores, também dispõe de diversas prerrogativas de ordem jurídica, inclusive de natureza processual, tendentes a preservar aquele interesse, muitas vezes de natureza meramente secundária. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, em vários precedentes, um dos quais da lavra do eminente ministro Nery da Silveira, o Supremo Tribunal Federal já destacou que o só fato de existir interesse patrimonial da Fazenda Pública, não importa se federal, estadual ou municipal, na causa não torna obrigatória a intervenção do Ministério Público. A intervenção do Ministério Público exige um interesse mais qualificado para que se justifique a sua atuação como órgão interveniente, como fiscal da lei. Mas, de qualquer maneira, essa é uma matéria que se reduz, em última análise, a uma controvérsia de natureza ordinária, de caráter infraconstitucional, portanto, insuscetível de discussão na via excepcional do recurso extraordinário. Também, senhor presidente, julgo a controvérsia constitucional em face de
fatos, de situações que foram soberanamente reconhecidos pela instância inferior. São temas que, na verdade, não podem ser reagitados mais na via excepcional do apelo extremo. E, com todo respeito, senhor presidente, eu peço licença àqueles que dissentem, como os eminentes ministros Gilmar Mendes e ministro presidente Joaquim Barbosa, mas eu peço vênia para acompanhar integralmente o substancioso voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia, afirmando também, como Sua Excelência o fez, de maneira explícita e reconhecendo a ocorrência de responsabilidade civil da União Federal quanto aos prejuízos sofridos pela empresa Varig, empresa autora, ora recorrida, e que se qualifica, e que então se qualificava como uma empresa concessionária da execução de serviços de navegação aérea, e prejuízos que foram cometidos, sofridos, suportados em razão precisamente de planos econômicos de atuação do poder público nessa área e que foram elaborados no período objeto da ação ajuizada pela Varig, Sociedade Anônima Aviação Aérea Rio-Grandense. Senhor presidente, como diz a eminente ministra Carmen Lúcia no seu douto voto, no seu primoroso voto, a questão da responsabilidade civil do poder público, e em particular da União Federal, ela pode ser analisada sob dupla perspectiva, seja a da responsabilidade fundada no artigo 37, parágrafo 6º, que consagra o princípio da responsabilidade objetiva do poder público, princípio informado pela teoria do risco administrativo, seja sob a perspectiva do descumprimento das condições efetivas veiculadas na proposta que foi oferecida pela empresa adjudicatária do objeto da licitação e que, na verdade, e a quem se outorgou a concessão federal para a exploração dos serviços de transporte aéreo. No que se refere ao problema da responsabilidade civil do Estado, com fundamento no artigo 37, parágrafo 6º, é claro que esse tema pode ser analisado, seja sob a égide de atos ilícitos, seja sob a perspectiva de atos plenamente lícitos, tal como destacou a eminente ministra Carmen Lúcia no seu douto voto. E aqui, ainda que se faça uma resenha a respeito da posição da doutrina e da própria jurisprudência dos tribunais, notadamente do Supremo Tribunal Federal, é preciso reconhecer que, é claro, a ministra Carmen Lúcia teve o cuidado de dizer que não estamos discutindo aqui a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do plano cruzado, mas não importa. Se se entender que o plano cruzado foi inconstitucional, é claro que tem-se reconhecido a submissão do poder público ao dever jurídico de reconstituir o patrimônio de indivíduos e de empresas cuja situação jurídica tenha sofrido agravos motivados pelo desempenho inconstitucional da função de legislar. Nesse sentido, enfim, a doutrina nacional, Guimarães Menegali, o velho Pedro Lessa, que
tanto honrou e dignificou o Supremo Tribunal Federal no início da nossa experiência republicana, o clássico José de Aguiar Dias, o eminente desembargador e professor de Direito Civil da USP, hoje professor emérito, desembargador Youssef Said Carrali, na sua clássica monografia sobre a responsabilidade civil do Estado. E ainda não nos esquecendo do escólio de Amaro Cavalcanti, que também foi ministro do Supremo Tribunal Federal e tem um livro muito precioso a propósito da responsabilidade civil do Estado, em que destaca que, declarada uma lei inválida ou inconstitucional por decisão judiciária, um dos efeitos dessa decisão deve ser, logicamente, o de obrigar a União, o Estado ou o município a reparar o dano causado ao indivíduo cujo direito fora lesado, quer restituindo-se-lhe aquilo que indevidamente foi exigido do mesmo, quer satisfazendo-se os prejuízos provadamente sofridos pelo indivíduo com a execução da lei suposta. Também, o eminente professor José Cretella Júnior, em trabalho mais recente, reconhece a possibilidade da responsabilização civil do poder público por ato legislativo eivado de inconstitucionalidade. A jurisprudência desta Corte, cito, dentre os vários precedentes, dois muito valiosos, palavra dos saudosos ministros Castro Nunes e Cândido Mota Filho. Para Castro Nunes, o Estado responde civilmente pelo dano causado em virtude de ato praticado com fundamento em lei declarada inconstitucional, RDA, volume 20, página 42. Cândido Mota Filho, uma vez praticado pelo poder público um ato prejudicial que se baseou em lei, que não é lei por ser inconstitucional, responde ele por suas consequências, RTJ, volume 2. Mas o fato é que a resenha doutrinária e jurisprudencial que se faz acentua o extremo relevo dessa questão. Portanto, se nós fôssemos discutir a responsabilidade civil do Estado sob a perspectiva de uma eventual inconstitucionalidade do plano cruzado, a mim me parece que, sob tal aspecto, incidiria plenamente a responsabilidade civil do Estado. Não se discutindo essa questão, e é exatamente o aspecto ressaltado pela eminente ministra Carmen Lúcia, ainda assim, isso não exclui a possibilidade de se reconhecer, no caso, tendo em vista as situações soberanamente comprovadas nos autos, não exclui o dever de reparação civil do poder público federal, da União Federal, uma vez que também atos lícitos podem induzir, podem permitir e admitir o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado. E daí um trecho, um fragmento muito valioso do eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que, ao cuidar do tema, destaca que, em aspas, em suma, há também responsabilidade do Estado por atos legítimos, se eles romperem a igualdade perante os encargos públicos, produzindo danos especiais e anormais que incidem apenas sobre um ou uns poucos, os quais ficam particularmente onerados pela medida tomada no interesse geral. E destaca que, muitas vezes, o dirigismo econômico ou a intervenção do Estado na área econômica pode produzir precisamente essa consequência de ordem jurídica. Portanto, sobre qualquer ângulo que se analise, seja sobre o ângulo de uma eventual inconstitucionalidade do plano cruzado, seja sob a perspectiva da absoluta legitimidade do plano cruzado, a mim me parece que a responsabilidade civil da União, tendo em vista os elementos existentes nos autos, ela emerge de maneira muito nítida. De outro lado, há um outro fundamento que poderia ser perfeitamente trazido à baila, como é a questão da inobservância
das condições efetivas, da manutenção das condições efetivas da proposta constante do procedimento licitatório feito pela empresa a quem se adjudicou o objeto da licitação. E aqui nós também vamos discutir o problema da equação econômico-financeira do contrato de direito público, porque a concessão nada mais é do que um contrato de direito administrativo, que se rege por cláusulas extravagantes, é bem verdade, extraordinárias, mas também há uma cláusula em particular que tem fundamento na Constituição, qual seja o da preservação da intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro das relações contratuais de direito público que se estabelecem entre o poder concedente de um lado e a empresa concessionária de outro. E nós sabemos que o poder reconhecido à União Federal para atuar no domínio econômico e para atuar sobre o domínio econômico, inclusive nos casos em que ela se vale de instrumentalidades proporcionadas pela outorga de concessões, como sucede, por exemplo, no caso de exploração econômica de serviços de navegação aérea ou de transporte aéreo. Esse poder da União Federal, ele não exonera o Estado, nem dispensa o poder público do dever de observar de maneira estrita, respeitando os limites impostos pela Constituição. Aqui, senhor presidente, eu faço algumas considerações a respeito da denominada Constituição Econômica, que se contém no âmbito do instrumento constitucional brasileiro e dos princípios constitucionais que regem e conformam a atividade econômica, inclusive vinculando o próprio poder público, naqueles casos em que se legitime a sua intervenção direta, ou naquelas hipóteses em que a intervenção é meramente indireta, mas tem um caráter normativo ou meramente regulatório. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes a respeito desse tema, a propósito do desequilíbrio das relações estabelecidas no âmbito, no contexto de um contrato de concessão pública, a questão da indústria sucroalcooleira, que foi diretamente afetada por imposições federais relativas a uma determinada política tarifária. Há também o sempre lembrado precedente da Colenda, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da lavra do eminente ministro Otávio Galotti, no julgamento do recurso extraordinário 183.180, julgado em junho de 1997, foi uma questão que envolvia a União Federal como recorrente, tal como sucede na espécie, e a Transbrasil como recorrida de outro lado. A eminente ministra Carmen Lúcia, senhor presidente, no seu precioso voto, em que fez uma análise ampla dessas diversas questões, mostrou que os elementos produzidos nos autos suportam a pretensão da empresa à hora recorrida, portanto, da empresa concessionária, portanto, da Varig S.A., as suas alegações de que essa política, a execução, a implementação dessa política no contexto do plano cruzado durante aquele período, ele erige-se como causa de desequilíbrio contratual, que gerou os danos não só apontados e imputados a tais políticas econômicas, mas
demonstrados soberanamente nos autos. E essa é uma matéria que o Supremo Tribunal Federal não pode mais, na via extraordinária do apelo extremo, rediscutir. Mas o fato é que a política de congelamento que então se adotou como um dos instrumentos reputados essenciais e necessários à implementação do plano cruzado, a política de congelamento gerou esta insuficiência tarifária de que resultou e a relação de causalidade ficou evidenciada nos autos, é matéria de fato e está comprovada nos autos, de que resultou, não é por efeito causal, de que resultaram esses prejuízos, esses danos que foram sofridos pelo setor de transporte aéreo e, particularmente, pela Varig. Por isso mesmo, a eminente ministra Carmen Lúcia destaca, verbis, quanto ao setor de transporte aéreo, o caso dos autos demonstra e ficou comprovado nas instâncias de produção e análise de prova, não sujeita a novo crivo, neste recurso, que os reajustes efetivados não teriam sido insuficientes. Portanto, uma hipótese de insuficiência tarifária, para cobrir a sua variação de custos, conforme afirmado pelo próprio perito oficial no seu laudo técnico, cujo fragmento é reproduzido no voto pela eminente ministra relatora. O fato é que a empresa ora recorrida, autora da presente ação, ela não poderia se subtrair nem se esquivar ao cumprimento daquelas diretrizes, daquelas diretivas fundadas no plano econômico e nas medidas adotadas pelos órgãos, notadamente pelo Ministério da Fazenda do governo federal. Faço também aqui algumas outras considerações, senhor presidente, mas eu, na verdade, também concluo, juntamente com a eminente ministra Carmen Lúcia, que se mostra, aspas, irretocável a decisão do julgado recorrido, fundado na teoria da responsabilidade civil do Estado por ato lícito, no caso comprovadamente decorrente de política posta, eu diria imposta, e dos atos também impostos à empresa ora recorrida, que é a Varig, Sociedade Anônima, Viação Aérea Rio Grandense. Por isso, senhor presidente, sem prejuízo de outras considerações constantes do voto mais extenso, eu, pedindo vênia aos eminentes ministros que dissentem desse entendimento, notadamente do altíssimo voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia, eu peço licença para acompanhar Sua Excelência inteiramente no que se refere ao seu voto. Portanto, eu não conheço do recurso extraordinário da União interposto contra o acórdão que julgou os embargos infringentes. Conheço parcialmente do apelo extremo deduzido pela União, mas a este nego o provimento. E no que se refere ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, eu dele conheço parcialmente para, nessa parte, nessa extensão, negar-lhe provimento. Pois não. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu também, após escutar os doutíssimos votos, vou pedir vênia ao ministro Joaquim Barbosa e também ao ministro Gilmar Mendes e acompanhar integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia, porque estou absolutamente convencido dos substanciosos argumentos que Sua Excelência desfiou. Várias teses foram levantadas aqui neste plenário, com as quais eu estou de pleno acordo, e a doutrina é absolutamente pacífica em torno destas teses, que são, em primeiro lugar, a responsabilidade do Estado por atos legislativos. É, sim, uma responsabilidade excepcional, depende de certos pressupostos, certos requisitos, mas que estão, como foi demonstrado, presentes nos autos. Em segundo lugar, também, a tese que é
pacífica, tranquila, quer na doutrina, quer na jurisprudência, da responsabilidade do Estado quando este causa um desequilíbrio econômico e financeiro num contrato de concessão, causando prejuízos aos concessionários. Parece-me que também isso está fora de dúvida, nos autos foi extensamente e irrefutavelmente comprovado. Mas a ministra Carmen Lúcia traz uma tese que me parece muito interessante, que, a meu ver, é um aspecto fulcral de toda essa discussão, que é exatamente o fato de que no Brasil se adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, e essa responsabilidade objetiva está plasmada com todas as letras na Constituição e tem como base o risco administrativo. O que significa isso? Significa que o Estado pode, perfeitamente, como resultado de uma atividade normal, legítima, lícita, causar danos a terceiros e ser responsabilizado por isso, independentemente de se perquirir a eventual culpa do Estado. Basta que se estabeleça, como se estabeleceu nos autos, o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal. E este nexo foi, a meu ver, e os votos majoritários assim o comprovaram, foi demonstrado nos autos por uma perícia judicial, e essa perícia não foi refutada. E nós estamos impedidos, em sede de recurso extraordinário, de revolver fatos e provas, isto é absolutamente sediço, é de conhecimento absolutamente normal e tranquilo nos meios forenses, sobretudo nessa Suprema Corte, e quando mais não seja, este revolvimento de uma perícia judicial que foi convalidada nas instâncias inferiores ao longo do processo de conhecimento é vedada com todas as letras pela súmula 279 desta Suprema Corte. Por essas razões, e adotando os argumentos dos eminentes ministros que me precederam, eu acompanho integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia para proclamar o resultado no seguinte sentido: não conhecendo o recurso extraordinário da União interposto contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes, conheceram parcialmente do recurso extraordinário da União e a ele negaram provimento, conheceram em parte do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e a ele negaram provimento na parte conhecida para manter a decisão do Superior Tribunal de Justiça, afirmando-se a responsabilidade da União quanto aos prejuízos suportados pela recorrida em razão dos planos econômicos existentes no período objeto da ação. Ficaram vencidos os eminentes, esta decisão foi tomada por maioria de votos, ficando vencidos os eminentes ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, que negavam provimento ao segundo recurso da União e davam provimento à parte conhecida do recurso da União e ao recurso extraordinário do Ministério Público para julgar improcedente o pedido de indenização formulado pela Varig. Esse é o julgamento que está encerrado e assim proclamado o resultado. Considerado o adiantado da hora, eu declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos. Portanto,